Olá pessoal, passando aqui para falar para vocês que essa semana eu não falei mais nenhum episódio falando sobre o Pedro porque eu tô escrevendo, tá bom? Tô fazendo outros assuntos falando sobre o Pedro, tá bom? Por isso que eu não falei essa semana ainda. Eu tô escrevendo aqui outros assuntos falando sobre o Pedro, sabe? Que a primeira etapa falando sobre o Pedro eu já encerrei, tá certo? Aí agora eu vou continuar a segunda etapa falando sobre o Pedro, tá bom? Vai ser novas versões, tá bom? Novos assuntos, tá certo? Por isso que essa semana eu não falei ainda sobre o Pedro, por causa que eu tô escrevendo aqui outros assuntos, tá bom? Mas amanhã talvez eu já comece a falar de novo sobre o Pedro. Se eu não falar amanhã, mas sábado é certeza, tá bom? Se eu não falar amanhã, mas sábado é certeza eu falar sobre o Pedro, tá bom? Novos assuntos novos falando sobre o Pedro, tá certo? Vai ser 2 semanas só falando sobre o Pedro de novo. E assim vai. Aí quando terminar esses assuntos, aí eu vou escrever mais falando sobre o Pedro, tá bom? Vai ser o ano todinho falando só sobre o Pedro, tá certo? Aí vocês, quando conferirem novos vídeos, vocês comentem, tá bom? Compartilhem os vídeos do novos assuntos falando sobre o Pedro. Dá o seu joinha. Quem não for inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Gaivota do Sertão, que vai vir aí bastante novidade, tá bom? Falando sobre o Pedro, tá certo? Novos episódios falando sobre o Pedro. Aguarde. Talvez sábado já tenha o primeiro episódio, tá bom? Falando sobre o Pedro. Nova temporada, tá bom? Sobre o Pedro, aguarde. Vai vir cada surpresa pra vocês que vocês vão ficar passados, tá bom? Tchau, pessoal, e até nova temporada falando sobre o Pedro, tá bom?